Boa tarde, turma. Nós vamos falar hoje de um tema importantíssimo para vocês, né? Que é sobre justamente a replicação do DNA e a herança. É importante ressaltar que esse tema antes da gente começar a ver sobre, nós precisamos retornar a alguns conceitos, né? Sobre carioteca, sobre gene, sobre cromossomo, qual a diferença de um ser que possui célula eucarionte para um que tem célula procarionte. Então, há uma série de informações que vão ser necessárias para que a gente compreenda o que seria a replicação do DNA. Informações as quais todos vocês já possuem, ou eu espero que já possuam, tá bom? Mas se ainda assim não lembrarem, retornem lá no livro ou nas outras videoaulas para refletir acerca das definições de gene, dos ácidos nucleicos, né, que faz parte de toda essa composição do DNA. Tá bom? Então, o que seria a minha replicação de DNA? Vocês veem aí uma imagem, né? Uma circunferência onde parece que está ocorrendo uma mitose. E dentro dessa mitose alguns processos, né? Chamado de interfase G1 e G2. Esses processos provavelmente vocês já devem ter visto lá no ensino médio, né? Todo mundo sabe que existe a divisão celular e através da divisão celular vão ocorrer vários processos para que essa divisão ela seja efetiva. Então, como que acontece essa replicação, tá? A partir dessa divisão celular. A gente sabe que existem essas duas classificações de divisão celular, né? A meiose e a mitose. E a gente chama atenção aqui para a mitose, né? Onde todos os organismos eles vão precisar duplicar seu DNA com extrema precisão antes de cada divisão celular, tá? Então, especialmente a mitose com a interfase, dentro desse processo vai ocorrer a replicação do DNA. Então, ao final dessa divisão, as células filhas elas vão herdar as mesmas informações genéticas contidas na célula progenitora. E como essa informação ela se encontra no DNA, cada uma das moléculas de DNA deve gerar outra molécula de DNA idêntica à progenitora, né? É como se tivesse uma fita de DNA e através dessa fita de DNA vai ocorrer uma cópia, né? Eu tenho uma fita de DNA, ocorreu a cópia dessa fita de DNA idêntica à originária, então a gente vai falar sobre replicação dentro dessa condição, tá? Então, quando gera outra molécula de DNA idêntica à originária, isso ocorre para que ambas sejam repartidas nas duas células filhas. Então, essa duplicação do qual o DNA propaga nas células de geração em geração é denominado de replicação. Então, replicou a célula originária, né? Eu tenho uma fita e essa fita foi replicada exatamente igual à originária. Então, essa é a nossa definição de replicação. Bom, é importante que vocês saibam que dentro da vida das células, né, a gente, dentro dessa condição de vida, nós temos duas etapas que se alternam ciclicamente. Por isso que a gente tem um círculo aí, tá? E dentro dessa condição alternada, nós temos esses dois nomes que são muito importantes dentro da replicação, que é a interfase e a mitose. A interfase, ela vai se subdividir em 3 períodos, tá? Que é chamado de G1, S e G2. Só para deixar claro por que a gente fala dessas etapas, porque
a gente precisa chegar na definição mais clara de replicação. E a gente tem que entender quais mecanismos a replicação utiliza e por onde, aonde é a origem dessa replicação e onde ela termina. Então, a gente tem essa interfase mitose. A interfase ela se divide nesses 3 períodos que eu acabei de citar para vocês. Na fase G1, tá? Que é essa fase que vocês estão vendo aí no círculo, ocorrem as diversas atividades da célula, tá? Então, a gente tem aí secreção, condução, contração, endocitose. Então, algumas dessas atividades vão ocorrer dentro dessa fase G1, que é seguida pela fase S, né? Que nós temos logo embaixo aí DNA, síntese, como vocês estão vendo. Então, em seguida pela fase S, onde a gente vai ter um percurso que vai ocorrer também a replicação do DNA. Então, percebam que é todo um processo para que essa replicação aconteça, tá? Então, após a fase S, tem lugar a fase G2, tá? Que é a transição que se estende até o início da fase M, que corresponde à mitose, como vocês estão vendo aí no ciclo. A mitose, ao final o que corresponde à mitose, que é a fase M, né? Ao final da qual as moléculas de DNA duplicadas são segregadas nas células filhas. Então, para vocês entenderem que essa replicação ela passa por todo esse contexto de interfase, de mitose, para que a replicação ocorra efetivamente. Então, é importante também ressaltar que ao término dessa fase S que vocês visualizam aí, até que sejam segregados na mitose, né, até que chegue até essa mitose, os DNAs filhos derivados de um mesmo DNA progenitor, olha a replicação aí, permanecem juntos, né, unidos na altura do centrômero mediante um complexo de proteínas chamadas de coezinas. Então, lembrem aí da definição de centrômero, né? Quem é o centrômero? Centrômero lembra cromossomo. Então, depois vocês dão uma olhadinha, né? Para que serve o centrômero que tem nas outras videoaulas. Então, nesse contexto, né? Enquanto a gente tem esses filhos derivados de um mesmo DNA progenitor juntos, enquanto eles estão unidos, esses DNAs levam o nome de cromátides irmãs. Então, o centrômero ele se evidencia durante a mitose, quando a cromatina de ambas as cromátides alcança o grau máximo. Lembram de cromatina, de cromátides? É por isso que é tão importante saber a definição, para não haver confusão na hora do entendimento, né? Então, quando a cromatina de ambas as cromátides alcança o grau máximo de compactação e vai desempenhar uma função aí na separação dessas cromátides irmãs, nós vamos ter cada célula filha recebendo uma única cromátide, que passa a se chamar cromossomo depois da separação. Então, percebam que é uma fusão no início, né? E depois uma separação para que haja a formação desse cromossomo. Então, nós temos aí esse ciclo vital da célula, que compreende a interfase e a mitose, né? Com esses processos que a gente acabou de falar, sendo que a replicação do DNA ela ocorre durante a fase S, certo? Que é justamente essa fase onde vocês estão vendo. Professora, mas a gente tem o processo de replicação do DNA com todas essas características? Sim, a gente tem, porém, a replicação do DNA ela só ocorre durante a fase S, certo? Os outros processos para que ocorra, por exemplo, condensação, né? Para que ocorra a divisão celular, que é a base da vida dessa célula, tá bom?
Então, avançando, nós temos aí uma imagem, tá? E nessa imagem nós temos essas fitas de DNA que são complementares, ok? Então, como eu havia falado para vocês, cada uma das fitas de DNA serve de molde para uma fita filha com sequência complementar e previsível, certo? Então, a replicação do DNA vai ocorrer antes do desenrolamento das duas cadeias da dupla hélice. Quem são essas cadeias, professora? São aquelas cadeias que vão ter os aminoácidos, né, que estão dentro da fita de DNA, né? E a gente tem esses aminoácidos, e para que a adenina, por exemplo, esteja ligada à timina e forme a base dessa fita, nós temos ligações de hidrogênio. Então, a replicação desse DNA ele só vai ocorrer antes do desenrolamento das duas cadeias da dupla hélice, cada uma das quais vai ser usada como modelo para sintetizar as cadeias novas, tá certo? Então, nós temos aí uma fita, né? Uma fita de DNA, 5 linhas, 3 linhas. Percebam que se começa com 5 linhas, termina com 3 linhas, e se começa com 3 linhas, termina com 5 linhas. Então, a gente tem aí uma replicação exatamente igual, né? Idêntica, uma fita igual à originária, tá certo? Avançando, então, nós temos aí um modelo de duplicação do DNA, que é proposto por Watson e Crick, né? Pela primeira vez, há muito tempo atrás, onde eles disseram que essa duplicação ela é semi-conservativa. O que isso quer dizer, né? Por que a gente fala de semi-conservativa? Bom, para falar de semi-conservativa, a gente fala de uma característica muito importante na replicação, que é as semelhanças que ela tem com a transcrição. Essa transcrição a gente também vai falar. A gente vai falar de transcrição, de tradução, né? Que são os mecanismos que ocorrem também dentro desse aparato do DNA. Então, nós temos a síntese do DNA, que é a replicação. Ele vai apresentar algumas semelhanças com a síntese do RNA, que é a transcrição do DNA, né? Síntese de RNA é transcrição do DNA. Síntese do DNA é replicação, tá certo? Então, da mesma forma que o RNA, o DNA ele é sintetizado na direção 5 linha, 3 linha e utiliza como modelo uma cadeia de DNA pré-existente. Então, nós temos enzimas, por exemplo, as RNAs polimerases, né, chamadas de DNA polimerases, que vão agregar os sucessivos nucleotídeos, um por vez, nessa extremidade 3 linha. E é importante que vocês saibam que a agregação que ocorre desses sucessivos nucleotídeos, um por par, né, na extremidade, ela vai ocorrer na cadeia em crescimento. Quanto mais ela cresce, eles vão se agregando com esses sucessivos nucleotídeos, tá certo? Então, as DNAs polimerases, elas catalisam as ligações. DNA polimerase que eu estou falando é as enzimas equivalentes a RNA polimerases, né? Então, as DNAs polimerases catalisam as ligações fosfodiéster, que vão se produzir entre a hidroxila do carbono 3' da desoxirribose de um nucleotídeo e o fosfato ligado ao carbono 5' do nucleotídeo recém-chegado. A professora me xingou toda, esses nomes aí eu não lembro. Então, dá uma olhada depois nas outras videoaulas sobre ácidos nucleicos, tá? Que vocês vão ver lá as ligações fosfodiésteres. Vocês vão ver a hidroxila se produzindo, né? Vocês vão na desoxirribose do carbono 3' com ligações fosfodiéster através da catalisação, tá? Vocês vão ver também o nucleotídeo recém-chegado ao carbono 5', então depois dá uma verificada para não ficar perdido, tá certo?
Então, as diferenças entre replicação e transcrição, elas são devidas, em parte, ao fato de que o DNA ele é uma molécula dupla e não simples como o RNA, tá? Na síntese do RNA, o DNA ele é transcrito somente nos setores que correspondem aos genes ativos, enquanto na replicação não fica nenhum setor do DNA sem duplicar-se. Então, para a gente chegar nessa duplicação semiconservativa, o que a gente tem que pensar? Em síntese, a partir de uma molécula dupla de DNA, vão se originar duas moléculas duplas de DNA, né? Não é isso? Duas duplas hélices? Então, cada uma vai ser composta por uma cadeia herdada do DNA progenitor e uma cadeia recém-sintetizada. Isso é óbvio, né? Porque se houve a replicação, então óbvio que vai ter uma outra fita sendo formada. Então, sempre que as moléculas de DNA recebidas pelas células filhas tiver uma cadeia original pré-existente e uma cadeia nova, que é a recém-sintetizada, nós vamos dizer que esse mecanismo de replicação do DNA é semiconservador ou duplicação semiconservativa. Então, eu vi lá na imagem uma cadeia original pré-existente, tá? Através das moléculas de DNA recebidas pelas células filhas e uma cadeia nova recém-sintetizada. Então, a gente pode dizer que é uma replicação semiconservativa, tá bom? Então, professora, como é que a duplicação ela acontece? Nós temos aí a forquilha de replicação, tá? Essa forquilha de replicação, a gente também vai falar, ela é gerada a partir da duplicação do DNA, né? Então, nós temos a replicação, que é um processo bidirecional. Quando eu digo isso, a gente chega lá na forquilha de replicação. Então, quando a gente tiver uma origem de replicação que vai se abrir a dupla hélice do DNA, ele vai formar a chamada bolha de replicação, né, cujo tamanho aumenta à medida que avança a separação dessas cadeias nas duas extremidades da bolha. Então, a origem dessa replicação se abre a dupla hélice do DNA para formar essa bolha de replicação. Isso vai dar lugar, em cada extremidade, a uma estrutura em forma de Y, tá? Que é denominada de forquilha de replicação, certo? Que é o local no qual a dupla hélice é desenrolada para produzir os dois filamentos que servem de molde para a cópia, tá? Então, seus ramos, eles representam duas cadeias de DNA separadas e o tronco, que a dupla hélice em vias de separação. Dá pra gente, por exemplo, olhar essa constituição na imagem, né? A gente tem aí os ramos representando as duas cadeias de DNA separadas, tá? E nós temos também o troncozinho, né? Logo embaixo aí, onde a gente tem a dupla hélice em vias de separação. As duas forquilhas, gente, que nascem em cada origem, elas vão avançar em direções opostas e desaparecer quando houver uma colisão com as bolhas contíguas, né? Então, como é óbvio, isso não ocorre com a forquilha que percorre o segmento distal do telômero. Deem uma olhada depois no significado de telômero. Então, nós temos o segmento de DNA, que vai ser sintetizado, né, a partir de uma origem de replicação, e vai receber o nome de replicon. A replicação ela vai ser concluída quando se conectam entre si todos os replicões, tá? E a ação cooperativa de milhares deles é o que vai permitir ao DNA ser sintetizado em um tempo relativamente breve para o ciclo vital da célula.
Óbvio que existem diferenças no modo como são sintetizadas as duas cadeias novas de DNA, certo? Porém, a gente não vai falar muito sobre essa condição aqui não, tá bom? Então, é importante que vocês saibam que na forquilha, um complexo multienzimático chamado de replissomo permite a síntese do DNA das duas fitas novas. Esse replissomo é como se fosse uma maquinaria, né? Uma maquinaria que nos ajuda a entender, por exemplo, como que acontece essa replicação, tá? Outro conceito importante para que vocês percebam aí quando nós tivermos uma cadeia filha que usa como modelo a cadeia progenitora que corre na direção 5', 3', ela vai ser sintetizada de um modo particular, né? Isso acontece porque, já que ela precisa crescer, ela deve fazer isso na direção contrária ao avanço da forquilha. Como que isso é obtido, né? Isso é obtido porque ela vai ser produzida de maneira descontínua, o que significa que serão construídos pequenos fragmentos de DNA que são chamados de fragmentos de Okazaki, que se ligam entre si à medida que vão se formando. Então, nós podemos ver aí nesse fragmento de Okazaki um segmento de cadeia progenitora, né, copiado, relativamente distante do ângulo da forquilha, né? Percebam, dêem uma olhadinha depois. E a gente tem aí situado por trás, né? A gente tem a cópia de um segmento da cadeia progenitora relativamente distante do ângulo da forquilha, situado por trás, no que deu origem ao fragmento de Okazaki construído com antecedência. O que isso significa? Que temos o segmento de DNA progenitor mais próximo da forquilha, que permanece sem ser copiado, embora a uma altura dessa outra cadeia progenitora já tenha sido copiada pela cadeia contínua. Então, a gente tem aí duas definições importantes. A cadeia contínua é conhecida como adiantada e a descontínua como atrasada. São sinônimos bastante literais mesmo, né? Dá pra gente fazer uma associação. Então, avançando, nós temos aí o processo de polimerização, né? A enzima que catalisa a polimerização dos nucleotídeos. Essa enzima é a DNA polimerase 3. O que ela vai fazer aí? Nós temos, através da DNA polimerase, ela vai adicionar desoxirribonucleotídeos à extremidade 3'. Ela vai utilizar um molde unifilamentare de DNA e ela vai requer uma extremidade 3' de hidroxila livre, tá? Então, nós temos, por exemplo, um processo de polimerização aí, ok? Avançando, nós falamos aí da reação catalisada pela DNA polimerase 3, certo? Esse DNA polimerase 3, ele vai nos dizer que para iniciar a síntese da cadeia contínua do DNA, a DNA polimerase ela vai necessitar, além de uma cadeia de DNA 3', 5', que é o modelo, uma extremidade 3', tá? Para poder colocar o primeiro desoxirribonucleotídeo. Então, essa extremidade ela dispõe de uma pequena peça de RNA com aproximadamente 10 nucleotídeos, chamado de primer ou iniciador. Então, a formação do primer ele é catalisada por uma RNA polimerase específica, a DNA primase, e ela vai ser diferenciada das RNAs polimerases porque gera um RNA curto que fica unido ao DNA copiado, tá? Então, essa DNA polimerase, que ela é uma enzima que catalisa a síntese de cadeia contínua, agrega um desoxirribonucleotídeo na extremidade 3' do primer e depois aos sucessivos nucleotídeos da extremidade 3' da cadeia em crescimento.
Então, há um exemplo muito clássico disso quando a forquilha ela chega à extremidade de replicação. A cadeia contínua entra em contato com a cadeia descontínua, que avança na direção contrária, e outra enzima, a DNA ligase, une a extremidade 3' da primeira com a extremidade 5' da segunda. Então, temos uma síntese de cadeia contínua dentro desse contexto, dentro desse processo, tá? Dentro do contexto de cadeia contínua, para sintetizar esse DNA, ele vai necessitar de muitos primers, né? Então, a cadeia contínua, ela necessita de apenas um primer, mas a cadeia descontínua necessita de que a DNA primase fabrique múltiplos primers, um para cada fragmento de Okazaki, certo? Então, só para deixar isso aí claro para vocês, ok? Temos aí o replissomo, né, que é um complexo nucleoproteico que coordena as atividades na forquilha de replicação. Quem é que participa desse replissomo? Os componentes DNA polimerase 3, ele vai catalisar a adição do nucleotídeo na forquilha de duplicação. Também vai adicionar nucleotídeos a uma cadeia já existente. Nós vamos ter os primers aí, né, que os oligonucleotídeos de RNA sintetizados, e a extremidade de 3' com uma hidroxila livre. Isso foi o que eu acabei de comentar com vocês, gente, sobre como que ocorre a ação dos primers nessas cadeias contínuas e cadeias descontínuas, tá certo? Que é através da ajuda do DNA polimerase, certo? Então, só para deixar mais claro que o que eu acabei de falar, o DNA polimerase na cadeia contínua, a DNA polimerase, ela coloca o primeiro desoxirribonucleotídeo junto à extremidade 3' do primer do fragmento de Okazaki. Ela vai ligar e vai agregar os sucessivos desoxirribonucleotídeos na extremidade 3' do fragmento em crescimento. Então, isso é feito seguindo a ordem marcada pelos nucleotídeos da cadeia de DNA, que vai servir de modelo para formar a cadeia descontínua. Então, a gente disse que a cadeia descontínua ela é conhecida como atrasada porque cada fragmento de Okazaki começa a ser constituído depois de um segmento da cadeia contínua haver sido sintetizado. Então, é importante que a gente saiba, por exemplo, como que atuam os primers nesse contexto e como que atuam os fragmentos de Okazaki também. Então, é importante que vocês saibam a diferença de um para outro, certo? Para a gente falar um pouquinho dessa forquilha de replicação, à medida que essa forquilha de replicação ela vai avançando, ela encurta o DNA modelo e se alonga a dupla hélice que resulta na síntese do fragmento de Okazaki, como vocês estão vendo na imagem. Então, além disso, ela vai criar um segundo DNA modelo, o do fragmento de Okazaki, que será sintetizado no próximo ciclo. Então, nós temos os 3 aí mencionados, a dupla hélice e o segundo DNA modelo, e eles vão formar um anel que cresce entre a DNA polimerase e o ângulo da forquilha de replicação, certo? Então, esse anel que se forma, porque a DNA polimerase não pode deslizar ativamente sobre o DNA modelo, uma vez que se o ângulo da forquilha da replicação é unida a DNA polimerase, isso não pode acontecer. Então, compete ao DNA modelo deslizar em relação à enzima, que vai gerar aí um anel de comprimento crescente, né, que torna possível que o DNA modelo se converta em uma dupla hélice, sem que a DNA polimerase se mova de seu lugar. Existem outros modelos, gente, que são mais difundidos, né? Existem outros modelos teóricos de anel
que vão propor evoluções mais distintas àqueles a que acabamos de descrever, tá? Mas a gente pode, por exemplo, tomar esse como... a gente não tem um anel aqui não, mas a gente tem um fragmento de Okazaki, que é basicamente o que acontece dentro dessa constituição, dentro da morfologia, né? Dentro desse contexto aí de extremidade 5 linha, 3 linha. Eu costumo dizer que ele parece com um zíper, né? Se abrindo, à medida que vai se abrindo, vai ocorrendo a fita molde, que a fita progenitora vai replicando a outra fita, né? Aí vocês percebem que a gente tem a base, que é 3 linhas, 5 linhas, né? Da fita de DNA. E através desses fragmentos a gente tem as 5 linhas sendo formada, né? Como se fosse uma cópia mesmo. Então, até que chegue, por exemplo, completamente construída. O que acontece aqui com o fragmento Okazaki é justamente ajudar essa replicação do DNA. Então, dentro dessa maquinaria de replicação, nós temos a proteína grampo-beta, ou cinta deslizante, que ela vai circundar o DNA, mantendo a DNA polimerase 3 ligada à molécula de DNA. Nós temos a helicase, que participa do movimento da forquilha de duplicação. Ela tem a função de quebrar as pontes de hidrogênio entre bases pareadas. Lembrem dos ácidos nucleicos, tá? E ela também tem a função de deshelicoidizar a dupla hélice à frente da DNA polimerase. Nós temos também as proteínas SSB, que são as proteínas que se ligam ao filamento único de DNA, que foram separadas pela helicase. Então, essa helicase ela vai impedir ligação do filamento único e vai proteger o DNA de degradação. Por isso que o DNA não é destruído, porque tem todo um aparato de proteção, né? Para que ele seja formado, para que a segunda fita seja formada com maior eficiência. E, além disso, também uma outra estrutura chamada de topoisomerase, que é um DNA super helicoidizado ou DNA relaxado, né? Através desse mecanismo, a exemplo, a gente tem a girase aí, ok? Ainda no replissomo, nós vamos falar também da primase, que é uma enzima que sintetiza esses primers. Nós temos a DNA polimerase 1, que vai remover os primers e preencher com DNA, tá? E a ligase, que vai unir as extremidades 3' do DNA à 5' do fragmento de Okazaki. São proteínas acessórias auxiliares que vão participar desse processo de replicação, tá bom? Cada uma com sua função. Então, nós temos aí uns detalhes do replissomo e proteínas acessórias na forquilha de replicação. Vamos ver se a gente consegue dar uma visualizada aqui. Nós temos a primeira proteína. Percebam que nós temos aqui dentro dessa forquilha de replicação fita de DNA e a replicação dela, tá? Nessa primeira imagem, logo acima em amarelo, nós temos a primeira estrutura, né? A tropoisomerase, tá? Percebam que nós temos aqui um movimento de forquilha de replicação, logicamente. Nós temos outra proteína aqui, chamada de helicase. Nós temos o fragmento de Okazaki seguinte, que vai começar aqui, onde está em vermelho. Nós temos os primers de RNA também, né? Nós temos a outra estrutura primase. Nós temos grampo, filamento de replicação contínua, né? O dímero de DNA polimerase, todos eles em um processo onde vai construir essa replicação. Nós temos o primer de RNA, o fragmento de Okazaki, proteínas de ligação unifilamentar, a DNA polimerase 1, filamento de replicação descontínua, tá? A ligase. Então, basicamente como acontece esse mecanismo de replicação. A fita de DNA, e dentro dessa forquilha de replicação, as proteínas acessórias dentro desse replissomo, toda essa estrutura que vocês visualizam aí,
ela é um replisomo, tá? E esse replisomo ele vai utilizar essas proteínas acessórias para facilitar a replicação, que vai ser uma outra fita de DNA idêntica à progenitora. Quem é o progenitor, né? A mãe, a fita mãe, né, que a gente fala. Então, nós vamos ter as fitas idênticas à progenitora através dessa replicação, ok? Nós temos também esse modelo trombone, né? Onde nós temos a cadeia contínua e a cadeia descontínua com os fragmentos de Okazaki e o DNA parental. Em A, e nós temos em B a direção da forquilha com cadeia contínua 5' e cadeia descontínua, os fragmentos de Okazaki. Dá pra gente visualizar bem aí a ação da DNA polimerase, por exemplo, né? Onde ela chega enovelando essa fita, né? Desconstruindo essa fita também. Nós temos o DNA parental e nós temos esse DNA parental aqui formando essas novas fitas de DNA, ok? Essa duplicação, ela começa a partir de sequências específicas de nucleotídeos, reconhecidas pelos aparatos de duplicação. Então, a origem da replicação, ela acontece na duplicação. Nos procariotos, a gente tem essa estrutura bidirecional, que a partir de uma origem única, a gente vai ter outras formações, né? Então, dentro da replicação de DNA, para entender um pouquinho sobre os eucariotos e procariotos, eu sugiro que vocês depois deem uma olhada na diferença, porque não é base da nossa aula, mas é importante, é uma informação importante para vocês, então deem uma olhadinha depois, ok? A replicação, como vocês já sabem, ela é bidirecional, ela constitui aí o prólogo da divisão celular. Quando a replicação termina, os cromossomos contêm uma dupla dotação de DNA e as moléculas gêmeas, ou seja, o par de cromátides, né? Que vão ficar unidas pelo centrômero até a anáfise da divisão celular. Então, a replicação do DNA constitui o prólogo da divisão. Então, a gente tem parte do que a gente analisa nessa aula, que vai ser retomado lá, principalmente quando a gente falar sobre transcrição, tradução, tá certo? Então, replicação bidirecional, uma vez iniciada a replicação em cada ponto da origem, ela vai se propagar para os dois lados da molécula de DNA até encontrar replicões vizinhos. Então, envolvem duas forquilhas de replicação. Bidirecional, que é em direções opostas, direção de crescimento a partir de qual fita a gente teve a formação da replicação, certo? É importante também falar sobre algumas mutações, né? Que são as alterações do DNA, chamadas de mutações gênicas ou aberrações cromossômicas. Como é que isso acontece? Nós temos o material genético que encontra-se em constante perigo de ser alterado, não somente, né, pela ação do ambiente, mas também espontaneamente. Um exemplo disso é em consequência de erros que ocorrem durante a replicação. E essas alterações do genoma vai envolver um ou poucos nucleotídeos. Então, a isso a gente vai chamar de mutação gênica. Quando ocorre alteração nessa conjunto dessa informação genética, né, no genoma. Outras vezes, as alterações elas são tão grandes que vão afetar o cariótipo. Por isso, vai levar o nome de aberrações cromossômicas, que podem ser estruturais ou numéricas. Quando se tratar de aberração estrutural, elas estão afetadas partes extensas do cromossomo, que podem, ao longo dessa replicação, se perder, ou inverter, ou duplicar, ou translocar. E nas numéricas vai ocorrer
o contrário. O cariótipo vai exibir um número de cromossomos menor ou maior que o normal, sendo assim chamadas de aberrações cromossômicas, tá bom? É bom que vocês depois possam entender um pouquinho mais sobre mutação, né? Porque as mutações elas podem ocorrer nas células somáticas ou nas células germinativas. No primeiro caso, nós temos a capacidade de ser afetado o fenótipo dos indivíduos, né? Não vão passar para a descendência. No entanto, quando se tratar das células germinativas, podem ser transmitidas à descendência e ser herdadas de geração em geração. Então, para alguns indivíduos, as mutações são de fato prejudiciais. E um exemplo isso quando correspondem às proteínas envolvidas na morfogênese, né? Que é um termo também que talvez vocês não saibam, que é importante anotar para depois perguntar, né, na aula das discussões. Então, as mutações elas se traduzem em malformações congênitas ou anatômicas. Outras vezes, as proteínas também podem ser modificadas. Então, vão dar lugar aí a alterações funcionais ou a transtornos metabólicos, né? Podemos mencionar aí as hemoglobinopatias, nas quais a presença de um aminoácido errado na hemoglobina pode gerar graves disfunções sanguíneas, né? Em contrapartida, nos transtornos metabólicos, as enzimas que participam dos processos de síntese e degradam essas moléculas são alteradas. Então, as mutações elas podem afetar genes necessários à sobrevivência das células ou genes envolvidos no controle da multiplicação celular. Nesse último caso, a proliferação das células pode se descontrolar, né, com a consequente aparição de quadros cancerígenos, tá? Então, podem ser consideradas em um ângulo biológico global. As mutações gênicas, elas têm um lado positivo também, e esse lado positivo se dá pelo acúmulo no genoma, que forja as condições para o aparecimento de indivíduos melhor adaptados ao meio ambiente, base da evolução das espécies. Então, existem aí vários tipos de mutações, né? Mutações gênicas, mutações espontâneas, que é justamente no erro. Se ocorrer um erro na replicação desse DNA, a gente vai ter diversas consequências, ok? Então, na próxima aula a gente se vê e até mais.